E aí, futuro servidor, mais um bloco de direito previdenciário para você chegar arrasando na sua prova. Já deu aquela descansada, já deu aquela respirada, para não pirar, que agora a gente vai adentrar com tudo na Constituição. No bloco passado a gente começou a ver os princípios, só que a gente só pincelou ele para você decorar. Como eu falei, a maioria das vezes cai ali o texto constitucional, alegando que tal situação é um princípio da Seguridade Social, aí você só vai garantir o seu ponto na prova. E aí lembra, a gente aprendeu lá o Circo-Deu, onde a gente pega todos os princípios da Seguridade Social. Só que existem algumas questões, e a gente está preparando você aqui para arrasar na sua prova, então existem algumas questões que não vai querer saber somente se aquele princípio, o texto taxativo ali da Constituição, é ou não é da Seguridade Social. Ele vai querer saber mais, ele vai querer saber o seguinte: diante de tal situação, qual o princípio que está sendo aplicado da Seguridade Social naquela situação? O professor não está entendendo nada. Entenda o seguinte, ele vai falar o seguinte: olha, o benefício de salário e família é um benefício para trabalhadores de baixa renda. Diante dessa informação, qual amparo referente aos princípios da Seguridade Social tem base para essa informação? Ixi. E aí ele pode colocar lá, é o da diversidade do financiamento? Você vai ter que saber. Por isso que agora, nesse bloco, nós vamos detalhar cada um desses princípios, para você aprender o porquê deles. E como sempre eu falo, a leitura é essencial. Você identificar cada palavra é essencial para você compreender e na sua prova acertar. Olha aqui, eu já fui aprovado em mais de 7 concursos públicos. E eu falo isso com todo carinho para vocês. Para de batatinha. O que é batatinha? De embrulheço, de ai meu Deus, tem material, ai questão. Eu estou mostrando aqui um processo que deu certo comigo e eu tenho certeza que vai estar certo com você. Já deu certo com outros alunos também. Então, Constituição é aí do lado. Pega a Constituição, para de preguiça. Abre. Ai professor, não tem material. Vai ter. Mas sabe qual é o melhor material? Preste atenção que eu vou falar agora. O melhor material é aquele que você faz. É aquele que você elabora. A gente vai dando as orientações aqui, vai fazendo um esqueminha ou outro, mas o melhor material é aquele que você está ali no seu caderno fazendo. O final desse curso, se você tiver um caderno com todas as informações que a gente aprendeu aqui, com todos os insights, dicas que eu dou, pode ter certeza, esse é o melhor material referente a qualquer professor. Eu posso ter um material todo esquematizado, muito maravilhoso, mas esse do seu caderno é o melhor, porque foi você que fez de acordo com o seu entendimento. Beleza? Então, sem enroleixo agora, vamos aqui começar a nossa discriminação certinha de cada inciso. E aí a gente tem, né, o artigo aí 194, como a gente já viu, e aí só repetindo, que a repetição leva à perfeição, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa do poder público e da sociedade, destinado a assegurar os direitos da paz, né? Saúde, previdência e assistência. E aí a gente viu que previdência eu preciso pagar, assistência eu não preciso pagar, mas só vai amparar os necessitados, e saúde eu não preciso pagar e é um direito de todos. Todos vão ter direito à saúde. E compete ao poder público organizar. Então o poder público, ele além da iniciativa, ele é que organiza. Aí não é a sociedade, é ele que organiza a Seguridade Social, só que ele tem que organizar com base nos seguintes objetivos ou princípios. No caso aí, a gente tem, primeiro princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. O que quer dizer essa treta? Preste atenção aqui em mim. O que é ser universal? Cara, eu te amo, meu amor é o maior do universo, quer dizer, é muito grande, é imenso, é infinito. Universal quer dizer o maior possível. Então, quando aqui diz para você universalidade da cobertura e do atendimento, eu quero que você seja universal na cobertura e eu quero que você seja universal no atendimento. Pegue o maior número de cobertura possível e atenda o maior número de pessoas possíveis. Como assim, professor? Não entendi ainda. Então agora você vai entender. Olha aqui para mim. Universal na cobertura. Cubra o maior número de contingências. Isso aqui nada mais é que contingências
contingências sociais. Contingências sociais. O que são contingências sociais? São situações que não estavam previstas e acontecem. A maioria das pessoas não planeja morrer. Mas algumas morrem. Mas ninguém está planejando morrer. Ah, eu estou planejando morrer. Não, você espera a velhice. Quando está velha, pode até planejar. Mas agora, você novo não planeja morrer. Acontece. Gravidez. A maioria das vezes acontece sem querer querendo, né? Algumas são planejadas. A aposentadoria. Eu tenho que me programar para essa aposentadoria. Eu não planejo ficar doente. Então, situações que vai ocasionar um interrompimento na sua atividade laboral tem que ser prevista, tem que ser universal, tem que abranger. Aí o INSS fez o quê? Ele viu e falou assim, ó, o INSS não, a Seguridade Social viu e falou, olha, quais são as contingências sociais que a gente mais vê? Morte, a família fica desamparada. Então, seja universal, pegue o máximo. Morte, doença, acidente, idade avançada, invalidez, maternidade, tudo isso o INSS viu e falou, nós temos que cobrir isso. Nós temos que ser universal. Então, tudo isso aí a gente vai dar cobertura. E quando eu falo no atendimento? Certo, o que adianta ter várias contingências se eu não atender o máximo de pessoas possíveis? Então, quando eu falo atendimento aqui, ó, o atendimento é atender o máximo de pessoas possíveis. Atender o máximo de pessoas possíveis. Atenda o máximo que você conseguir. Agora, pense no seguinte. Esse é um princípio da Seguridade Social. A pergunta que eu faço para você, todos os 3 elementos que compõem a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, cumpre isso aqui direto? Universalidade na cobertura. A saúde cumpre. Ela atende qualquer tipo de doença, a saúde pública. Você pode esperar 1 ano, 2 anos, não importa, mas ela atende todo tipo. Universalidade no atendimento. Ela faz tudo. Ela cumpre integral porque ela atende todo mundo. A previdência e a assistência, elas são universais no atendimento? Não, não são. Ou seja, um princípio, ele rege a Seguridade Social, mas não quer dizer que se aplica às 3 áreas. Então tome cuidado com isso na prova. Já caiu que o princípio da universalidade do atendimento, ele é mitigado na área da Previdência Social, certo ou errado? Certo. Como assim mitigado? Ele não atende todo mundo. Porque a Previdência só atende a quem contribui. A Previdência só atende a quem pagar. Entendeu o raciocínio? A assistência atende todo mundo? Não. Ela vai atender aqueles que são necessitados. Então não é porque o princípio está aqui que todo mundo vai ter direito. Tá? É um princípio geral. Segundo aí, ó, uniformidade e equivalência nos benefícios e serviços da população urbana e rural. Uniformidade, seja uniforme. Seja uniforme. O que é ser uniforme? Seja igual. O mesmo tratamento. Equivalência. Que eles possam ter aqui, ó, a mesma medida. A mesma medida. Para os benefícios e serviços da Seguridade Social para as populações urbanas e rurais. Ele chega e fala bem assim: ei, eu quero que o benefício que seja para o rural também tenha para o urbano. Eu quero que o benefício que tenha para o urbano também tenha para o rural. Se existe aposentadoria por idade urbana, vai existir aposentadoria por idade rural. Se existe salário e maternidade urbano, vai existir salário e maternidade para quem trabalha na roça, para quem é rural. Eu quero uniformidade e equivalência. Eu quero que não seja discriminatório o atendimento só porque a pessoa trabalha lá na roça. Eu quero que seja uniforme. Gente, a Constituição tem isso aqui, é porque durante muito tempo trabalhador se considerava só aquele que era urbano, que tinha carteira assinada. O rural ficou muito tempo fora de uma parte previdenciária, sem seguridade.
E aí veio a Constituição e colocou isso. Epa, vamos corrigir isso. Vamos colocar agora para que tanto o urbano como o rural tenham os mesmos direitos, tenham equivalência. Preste atenção, não estou dizendo que tem que ser igual. Não estou dizendo que tem que ser igual. Eu estou dizendo que tem que ser uniforme e equivalência. Tem que olhar ali a proporcionalidade, a razoabilidade para eu conceder benefícios muito parecidos para a população urbana e rural. Entendido? O próximo aí fala o seguinte: seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Leia com calma, respira, não pira e leia. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade vem de seleção. Seleção, eu vou selecionar. E distributividade, distribuição. Distribuição. Tá vendo como não é só a leitura? Quando a gente está lendo em casa, a gente lê assim: os princípios, universalidade, cobertura do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbana e rural, seletividade e distribuição nas prestações dos benefícios. Beleza. Irredutibilidade. Não é assim. Você tem que entender. E sabe por quê? Essa parte constitucional vai ser um dos maiores blocos que a gente vai ter? Vai ser vários blocos gravados? Porque a Constituição é a base. Gente, tá aqui, ó. Deixa eu até sair aqui do quadro. Tá aqui. Isso aqui é a Constituição Federal de 88. Tudo que a gente estudar aqui é o principal, é a base. Você entendendo os conceitos daqui, vai ficar muito mais fácil você aprender a 8.212, a 8.213, a emenda constitucional número 103. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Tudo que a gente vai aprender aqui na Constituição é a base, é o que vai te dar a facilidade de aprender mais lá para frente o nosso conteúdo. Então não fique aí no celular na hora da aula, não fique aí tentando imaginar outra coisa, se desconcentrando. Os blocos já são divididos em meia hora para você não se desconcentrar, ok? Então para de batatinha, para de ficar pirando aí, presta atenção na aula e constitucional é a essência. Então por isso que a gente tem que ler palavra por palavra, nesse exato momento de todos os princípios. Porque esse entendimento, às vezes você não vai nem entender a questão da prova, mas sabendo os princípios você vai conseguir, por analogia, responder a questão, ok? Então a Constituição Federal está aqui em cima. Tudo que vem aqui, ó, a Lei 8.212, a Lei 8.213, emenda constitucional, a Lei Orgânica da Assistência Social, tudo vem abaixo da Constituição. A Constituição é que está dando base para todas essas leis. Por isso a importância de eu entender o que está acontecendo aqui. Entenderam? Vamos continuar? Então aqui, seleção e distribuição. Do quê? Dos benefícios e serviços. Gente, só para vocês terem noção, essa parte aqui, ela foi incluída por quê? Porque no inciso 1 eu tenho falando que tem que ser universal, atende todo mundo, faça aí a cobertura de tudo. Só que aí vem um e fala bem assim, epa. Alguns benefícios nós vamos selecionar a distribuição dele. Alguns benefícios e serviços nós vamos selecionar a distribuição dele. Eles não vão ser para todos. É isso que está falando aqui. Selecionar a distribuição de benefícios e serviços. Exemplo. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. A gente ainda não viu quais são os benefícios, mas você tem noção de alguns benefícios que fazem parte da Previdência. E um deles se chama salário família. Salário família. Esse benefício salário família, já vou te dar uma dica de prova aqui, tá? Claro que a gente vai falar mais na frente dele. Esse benefício de salário família, o que acontece com ele? Ele é um benefício devido ao segurado, ou seja, o segurado que vai receber, mas ele recebe devido à existência de dependentes, no caso de filhos até 14 anos. Então, vamos lá. Todo mundo que trabalha e tem filho até 14 anos recebe salário família? Não.
não recebe salário família. Por quê? Porque selecionaram esse benefício e fizeram a distribuição dele somente para trabalhadores de baixa renda. Então, o salário família, ele é devido somente para quem comprovar ser baixa renda. Certo, mas como eu comprovo ser baixa renda? Aí é mais para frente que a gente vai verificar isso. Porque a gente vai estudar o benefício salário família, vai ver quais são os requisitos para eu considerar uma pessoa baixa renda. Mas não é qualquer pessoa que trabalha que vai receber salário família, porque ele foi selecionado para ser um benefício de baixa renda, compreendido? Outra coisa aqui, ó, só para você já deixar anotado aí e não esquecer. O benefício de auxílio reclusão, o polêmico, né? Tem gente que odeia esse benefício. Ai, vai pagar para bandido. Em primeiro lugar, esse benefício é para os dependentes. Eu falo isso, gente, eu tô começando a especificar isso. Tudo a gente aqui tá ainda muito superficial, tá na introdução. Depois a gente vai acelerar. Grave essa dica aí. Preste atenção no que eu vou falar agora. Já caiu várias questões só querendo saber se o benefício ele é pago para o segurado, ou seja, quem trabalha, quem contribui, ou se é pago para o dependente. Aquele que não contribui, mas depende de alguém que contribua. Se você souber isso, pode ter certeza que uma questão na prova você já acerta, porque isso aparece sempre nos concursos do INSS. Então você já entendeu que salário família é pago para o dependente? Não, ele é pago para o segurado em razão da existência do dependente, mas quem recebe é o segurado. Auxílio reclusão, o segurado está preso, quem recebe é o dependente. Pensão por morte e auxílio reclusão são os benefícios pagos para os dependentes, somente eles, ok? Voltando aqui então, auxílio reclusão, ele vai diretamente de acordo com esse princípio aí do inciso 3, da seletividade e distributividade. Por quê? O auxílio reclusão também ele foi selecionado e hoje só é pago para trabalhadores de baixa renda também. Só é pago para trabalhadores de baixa renda também, ok? Então aí nós temos o nosso terceiro inciso. O quarto inciso ele vem e fala irredutibilidade do valor do benefício. Irredutibilidade do valor do benefício. O benefício tem um valor. Irredutibilidade irredutível. Ou seja, o valor do benefício não pode diminuir. O valor do benefício não pode diminuir. Gente, simples e fácil assim. Se está lá dizendo o seguinte, olha, o teu benefício foi concedido. E o valor dele é R$ 1.400. Esse é o valor do seu benefício. Faz de conta que é uma aposentadoria. É uma aposentadoria. Eu estou dizendo que no decorrer do passar do tempo, esse benefício não pode diminuir. Esse benefício tem que sempre se manter nesse valor. E claro, já vou adiantar aqui, lá no artigo 201 vai falar, ele vai sofrer reajustamento anual de acordo com o INPC. Como assim, professor? O senhor está confundindo? Calma, relaxa, não pira. Tá? Eu estou falando que, pelo esse princípio, eu tenho o valor do benefício e esse benefício não pode diminuir. O valor dele é esse. E aí, todo ano ainda vai aumentar um pouquinho, que vai sofrer reajuste, né? Ele sofre reajuste. E eu vou deixar aqui, ó. Ele vai ter reajuste anual. E esse reajuste é pelo INPC. O que é INPC, professor? É a inflação. Existe um indicador que mede a inflação do nosso país. Professor, o que é inflação? Não pira. Você não precisa saber disso para sua prova. Se você não sabe o que é inflamação, não, né? Inflação. Inflação.
Depois você pesquisa no Google aí se você não sabe o que é inflação, que eu não vou ficar explicando aqui na nossa aula não, perfeito? Então, esse valor, esse princípio, esse objetivo só trata de sair irredutibilidade do valor do benefício. Tome cuidado em prova, deixa eu aqui, ó, pá! Tome cuidado em prova. Irredutibilidade do valor do benefício. Eu vou fazer aqui um risco bem grande, ó, benefício. Olha o que acontece. Olha o inciso 2 aí, ele fala benefícios e serviços. Seletividade distributiva dos benefícios e serviços. Quando chega aqui, ele só coloca do benefício. Por quê, meus queridos? Serviço não tem valor. Quando eu falo valor, é o valor em preço. Professor, ainda não... Que isso, professor? Calma. O INSS hoje possui vários benefícios. Pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial. Possui vários benefícios. Esses benefícios são pagos em pecúnia, são pagos em dinheiro, são pagos em valor. Já os serviços, o INSS presta dois tipos de serviço: reabilitação profissional e assistência social. Para você participar, para conversar lá com o assistente social ou passar pelo processo de reabilitação profissional, não precisa pagar, não precisa receber nada. Você não vai receber valor, você vai receber um serviço, uma assistência, um atendimento. Então, isso não tem valor, não é pago em pecúnia. O que é pago em pecúnia são os benefícios, os serviços, que no caso do INSS é assistência e reabilitação, são pagos na forma de prestação, de informação, de assessoria. Então, nesse caso aí, não tem do que se falar de irredutibilidade do valor do benefício e serviço. Se cair, já caiu, não foi a CESP que cobrou, né? Mas já caiu. E aí muita gente rodou porque falou, irredutibilidade do valor do benefício e serviço, certo? Errado. Serviço não tem valor. Fica essa dica aí para você. Perfeito aí. Então vamos aqui para o nosso próximo slide. Continuando aí, nós temos o inciso 5, que fala equidade na forma de participação no custeio. Né? Equidade, deixa eu ver quanto tempo de aula nós temos aqui. Dá tempo, né? Equidade na forma de participação no custeio. Eu vou colocar uma frase aqui para vocês. Vou colocar uma frase aqui. Esse princípio aqui se resume todo nisso aqui, ó. Quem ganha mais paga mais. Quem ganha menos paga menos. Viu? Respira e não pira. Equidade. Não confunda equidade com igualdade. Equidade é eu tratar os iguais como iguais e tratar os desiguais como desiguais, respeitando as suas desigualdades, respeitando as suas diferenças. Isso é equidade. E ele quer o quê? Equidade na forma de participação. De participar do quê? Do custeio. Lembra desse desenho sempre. Aqui no meio eu tenho a caixinha que se chama INSS. E o que o INSS faz? De um lado ele recebe dinheiro, do outro ele distribui dinheiro. Quando o dinheiro sai do INSS, ele sai em forma de benefício. Quando ele entra em forma de custeio. Então, a equidade na forma de participação de custeio está aqui, ó. Esse dinheiro que entra dentro do INSS tem que ter equidade para quem vai pagar. Lembra que quando a gente estudou evolução, a gente viu que teve uma Constituição que implantou o tríplice custeio, que chegou e falou bem aqui assim, ó, esse aqui, ó, esse custeio aqui, ele tem que ser um tripé, tríplice custeio. Ele tem que ser do trabalhador, da empresa e do governo.
O custeio é essas pessoas aí. Só que eu quero equidade. Eu quero que quem ganha mais pague mais, quem ganha menos pague menos. E assim a gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho, no artigo 195 da Constituição. Quer um exemplo? Quer um exemplo para melhorar? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Imagine aqui, ó. Eu tenho um trabalhador. O trabalhador A. Aqui eu tenho um trabalhador B. O trabalhador A, ele é remunerado, recebe seu salário no valor de um salário mínimo, hoje R$ 1.100. Já o trabalhador B, ele ganha R$ 3.000. É justo eles pagarem o mesmo percentual? Se fosse igualdade, eles pagariam o mesmo percentual. Mas o que fala o objetivo? Ele quer que seja equidade. Ele quer que tenha equidade. Para ter equidade, não pode ser. Aí vem a lei e disciplina o seguinte: ei, tem que ter equidade aí. Não pode ser assim, não. Então, esse trabalhador aqui, em regra, vai pagar 7,5%. A contribuição dele é de 7,5%. Eu pego 1.100, tiro 7,5% e isso vai ser a contribuição dele para a Seguridade Social, para a Previdência. Equidade na forma de participação no custeio. Já o trabalhador B, ele vai contribuir em faixas. Presta atenção, deixa eu aqui abrir minha cara. Presta atenção, a gente não está vendo ainda as alíquotas de contribuição, tá bom? Então, respira. Não fica batatinha, não. Respira. Eu estou dizendo, só explicando para vocês como funciona. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as alíquotas de contribuição do empregado, do contribuinte individual, que é o autônomo. Vamos ver tudo isso. Aqui é só degustando ainda. Nós estamos na entrada. Tá? Nós estamos aqui no relacionamento, nós estamos jantando, se conhecendo e nós estamos somente ainda no petisco de entrada. Tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Então esse aqui paga com 7,5%. Esse aqui já vai pagar numa faixa de 7,5%, é a primeira faixa. Depois vai ter uma faixa de 9%, segunda faixa. Depois já vai ter uma faixa de 12%, terceira faixa. E ainda tem mais uma faixa de 14%, né? É muita coisa? É muita coisa. Então, o professor está dizendo o seguinte, explicando, tentando só para você entender um pouquinho. A gente vai falar disso ainda. Esse aqui é quase assim, não são esses os valores, tá? Não tenho aqui na cabeça os valores agora. Mas é tipo assim, olha, se esse aqui recebe até R$ 1.100, eu vou pegar aqui, tá? Depois eu apago, ó. Desses 3.000, R$ 1.100 vai ter um desconto aqui de 7,5%. Pegou desses 3.000, tirou quanto? R$ 1.100. Sobrou? Sobrou. Então, o que sobrou? Que vai ser de R$ 1.101 até um valor que eu não me lembro agora qual é, tá? Vai ser descontado 9%. Sobrou, faz de conta que aqui, ó, nesse X, é 2.000. Só um exemplo, tá? É só para fins de exemplo, não estou dizendo que é. Isso a gente vai ver certinho, é 2.000. E aí, nesse aqui de 2.000, nessa faixa aqui já tem que descontar 9%. Ah, ele ganha 3.000, então continua. Poxa, então de 2.001 até R$ 3.000 vai ter que tirar 12%. Tá vendo? E aí depois eu somo aqui. Quanto deu aqui? 7,5. Quanto deu aqui? 9. Quanto deu aqui? 12. Se deu aí... Um exemplo só, tá, gente? Eu não estou fazendo cálculo aqui, não. Faz de conta que deu 240. Então, 240 é o valor da contribuição dele, tá? Depois a gente vai ver isso aqui, fazendo cálculo, tudo certinho para você entender e aprender. Perfeito? Então,
Aí está mostrando o princípio da equidade da participação no custeio. Quer outro para fixar? Eu dou outro para vocês. A gente viu que o custeio, ele é o trabalhador. A gente viu até agora aqui o trabalhador. Esse trabalhador aqui, ó, a gente viu já uma das formas que ele contribui, tá? Essas aí são algumas alíquotas, gente, não são todas. A empresa também tem que pagar. E a empresa tem equidade na forma de participação do custeio? Claro que tem. Claro que tem. Imagina o seguinte agora. Tu tem uma grande empresa. Deixa eu colocar aqui, pronto. Aqui tu tem uma grande empresa, ó. Aqui é a empresa A. Essa empresa é grande, tem mais de 200 funcionários. E bem aqui tu tem uma empresa pequenininha, que a gente pode chamar até de microempresa, também conhecida como MEI, né? MEI, que é um contribuinte individual, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ bem pequenininho. A gente vai ver que a lei disciplina, tá? Que uma empresa grande, ela tem que pagar 20% em cima da folha de pagamento. Professor, o senhor está pirando minha cabecinha. Gente, respira. Eu estou falando isso e repito, e sou chato em falar isso, porque eu sei que muita gente fica preocupada. Professor, não estou entendendo, não estou compreendendo, é número. Vai cair cálculo? Não vai cair cálculo. Mas se você entender, compreender isso aqui, vai ficar muito mais fácil lá para frente. Por isso que às vezes a gente tem que demorar um pouquinho aqui. Então, o que é folha de pagamento? É o seguinte. Aqui no portal tem vários professores. Esses professores recebem. A gente recebe. E aí o que acontece? O portal tem que pegar e somar. Eu paguei tanto pro professor A, paguei tanto pro professor Danilo, tanto pro professor Rafael, tanto pro professor Silvestre, foi pagando. Caraca, eu paguei tudo isso só de salário esse mês. Dentro desse valor, que é a folha de pagamento, ele ainda vai ter que tirar 20% desse valor e pagar para a Seguridade Social. É isso mesmo. É isso mesmo. Em regra, a maioria das empresas é assim. 20% da folha você vai pagar para o INSS, para a Seguridade Social, no caso. E a microempresa, que também é uma empresa, a legislação já fala que ela só precisa pagar 3% da folha. Essa microempresa só pode ter um empregado e paga 3%. Olha aqui, porque essa aqui está pagando 20, essa aqui está pagando 3. A empresa grande vai falar o quê? Ei, eu quero pagar 3 também. Você não pode pagar 3. Ué, por que não? Ele está pagando 3, eu quero pagar 3. Você vai lá, abre a Constituição, mostra o inciso 5 do artigo 94 e fala: equidade na forma de participação do custeio. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Aí, professor, eu quero ganhar menos. Meu amigo, eu quero é pagar muita previdência, eu quero pagar muita seguridade social, porque eu quero é ganhar mais, tá bom? Então, ó, a gente finaliza aqui esse bloco, deixa eu ver aqui certinho. Isso mesmo, a gente finaliza aqui esse bloco e no próximo bloco a gente vai terminar aqui os objetivos, ok? Te espero lá. Lembre-se, respira, não pira, dá uma voltinha, mexe no celular e quando voltar no próximo bloco se concentra totalmente aqui, ó, só nós.